Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46. Todos acharam? Amém. Tem gente desfolhando a Bíblia. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram, então o cego dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: vá, a tua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Toma aí teu assento. Senhor, muito obrigado nessa manhã pela leitura da tua palavra. Fala conosco mais uma vez, Senhor, que o Senhor, por graça, por misericórdia, me use como instrumento em tuas mãos, Senhor, a falar à tua igreja. Eis aí a tua igreja, eis aqui a minha vida. Esconde mais uma vez atrás da cruz do Calvário e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no texto, irmãos, eu gostaria de trazer algumas informações à igreja, né, que são relevantes e importantes para a nossa igreja, né. Na última ceia agora, ao ministrar a palavra do Senhor, antes disso eu trouxe uma informação falando a respeito do painel, ou painel de LED, né? A gente usa painel de LED para a nossa igreja. Graças a Deus a gente está conseguindo caminhar, né, dentro dessa direção. Essa semana, possivelmente agora, a gente deve ter o orçamento final e vou reunir a junta diaconal por mais uma vez, eu sempre faço isso, para a gente estar fechando a compra desse painel de LED para a nossa igreja. Vai ser uma mudança muito grande dentro daquilo que a gente tem procurado melhorar para interagir as informações da igreja com os irmãos, né? Então, a gente está, graças a Deus, estamos caminhando, estamos seguindo dentro desse propósito. Por que estou falando isso? Porque hoje eu quero falar sobre perseverança. Por isso que eu iniciei falando sobre isso. Geralmente, existe uma diferença muito grande entre teimosia e perseverança, né? Tem pessoas que são teimosas, né, irmão? Não são perseverantes. E o teimoso é um problema, né, irmãos? Porque o teimoso, ele não ouve ninguém, ele fica preso dentro da sua realidade, é incapaz de perceber que, às vezes, a sua teimosia está conduzindo ele em determinadas direções, que nem sempre é a vontade de todos, ou talvez alguém está vendo alguma coisa que ele não está vendo. O perseverante, ele tem uma visão diferente com relação àquilo que ele está buscando. Geralmente, quem persevera, ele tem um determinado tipo de propósito, entende que aquele propósito, quando não é para o seu bem pessoal, é para um bem comum, e entende que aquilo vai
melhorar tanto a sua condição quanto a condição de muitas pessoas, né? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre perseverança, vou falar aqui a respeito da cura desse homem, vou entrar nesse assunto. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você olhasse um pouco para você, analisasse aquilo que Deus vai falar contigo, e que você saísse daqui construindo algo na sua vida, tanto na sua vida, no seu cotidiano, quanto na sua vida espiritual. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, sempre gosto de usar o texto para ensinar, eu li a cura desse homem na visão do evangelista Marcos. Por quê? Essa passagem ela está descrita também, Mateus escreve sobre ela, no capítulo 20, no verso 29 ao 34, o evangelista Mateus vai falar sobre essa passagem também. E aqui é uma curiosidade muito interessante, porque Mateus, quando vai relatar esse texto, ele diz que tem 2 cegos. E quando a gente lê na perspectiva de Marcos e de Lucas, só há um cego. Então, eu gostaria que os irmãos, na curiosidade, descobrissem por que Mateus falam 2 e por que os outros evangelistas falam um somente. Então, se alguém tem interesse em aprender, se aprofundar na Bíblia, está aí um problema para você resolver. Mas no final eu vou responder, tá, irmãos? Pode deixar que eu não vou deixar ninguém curioso. Não, mas no final eu vou responder essa questão. É muito interessante essa observação, porque quando a gente lê em Mateus, a gente vai ver que ele fala que tem 2 cegos. E tanto o evangelista Marcos quanto o evangelista Lucas diz que tem um cego só. E depois vai dizer que os 2 foram curados. Então, a primeira observação que eu faço é justamente essa questão. A gente, quando ler a palavra de Deus, nós nos interessarmos sobre o que os evangelistas escreveram sobre ela. E por que eu li o texto em Marcos e vou pregar em Marcos? Porque Marcos, ele dá alguns detalhes que o evangelista Mateus não dá e o evangelista Lucas não dá. O primeiro detalhe é que o evangelista Marcos é o único que dá nome a ele. Ele vai chamar ele de Bartimeu, filho de Timeu. E esse é um dos caminhos para responder à resposta de Mateus. Porque, na verdade, quando Marcos ele vai tratar da passagem, ele vai falar de um cego. Ele vai falar do cego Bartimeu, ele vai falar do cego que ele conhecia. Então, esse é um dos caminhos da resposta para responder o que Mateus falou. E uma das observações que esse texto me faz pensar, e eu quero caminhar aqui, é como enfrentar as vozes contrárias. É o tema da minha mensagem, tá, irmãos? Como enfrentar as vozes contrárias. Como que a gente aprende a lidar com ela? É muito comum nós ouvirmos vozes dissonantes dentro daquilo que, às vezes, nós temos como propósito. Quem persevera em alguma coisa, é muito comum lidar com vozes contrárias. Como, por exemplo, talvez um jovem decidiu começar uma graduação. E aí, quando ele vai comentar com alguém a necessidade de fazer um curso superior, alguém, às vezes, olhando para a vida dessa pessoa, olhando para a história dela, acha que é impossível essa pessoa chegar em tal posição. Talvez por uma história de própria vida mesmo, ou seja, sem condição financeira, ou talvez pelo fato de que na sua família nunca ninguém conseguiu fazer uma graduação, e aí você se torna uma voz dissonante no meio de um monte de voz contrária. Quando eu olho para esse homem, eu olho para mim, porque essa foi a minha realidade quando eu decidi fazer a minha graduação. Eu me lembro que na minha família, até aquele momento, ninguém havia feito. E eu seria o primeiro. Meus irmãos, alguns encerraram os seus estudos, na época, quando era o 1º grau. Outros conseguiram concluir o 2º grau, que hoje é chamado de nível médio. E eu tinha um sonho, que era fazer a minha graduação. Eu tinha tudo contrário contra mim.
Primeiro, eu não tinha dinheiro. Era o meu primeiro problema. Segundo, eu já era casado e tinha filho. Era um desacerto, irmãos. Mas eu tinha um propósito e decidi perseverar em busca daquilo. E um dia eu me lembro que eu tive uma ideia. Eu havia feito um vestibular, eu havia passado nesse vestibular, e eu queria estudar. E aí o que eu fiz? Eu fiz com muita dificuldade, eu fui lá na faculdade, fiz a minha inscrição. Eu não tinha condição de fazer pública, porque público o horário era irregular. Ou eu decidia trabalhar somente, porque se eu fosse estudar numa faculdade pública, eu teria que abrir mão do trabalho, mas eu já tinha família. Então, tive uma ideia, fiz o meu vestibular, passei, fiz a minha inscrição com muita dificuldade, consegui juntar o dinheiro e assim eu entrei. E aí começou o meu problema. Eu falei, como que eu vou pagar? Eu não tinha dinheiro para pagar. Então, fiz uma carta endereçada ao dono daquela universidade, procurei saber quem ele era, descobri os horários que ele atendia, e eu decidi entregar aquela carta para ele e conversar com ele. Foi assim que começou a minha história. Eu procurava a secretária da faculdade, colocava meu nome lá, ia lá, ele não me atendia. Aí eu marcava para outra semana, ele passava na minha frente e ele não me atendia. Hoje ele não vai conseguir atender, tem muita gente. E aí voltava de novo, com a cartinha na mão, querendo falar com ele, contar a minha história, mas ele não me atendia. Até que um dia, meu nome aparecendo lá direto para falar com ele, e eu era insistente. Ele pediu que o secretário dele me atendesse. Falei, opa, melhorou. Aí eu falei, eu tenho uma carta para entregar para o seu Moacir, chamava ele de doutor. E é uma carta que conta a minha história para ele. E a minha carta contava a minha história real. Eu escrevi a minha história para ele, decidi estudar e contei a minha história. Que eu já trabalhava, quanto que eu recebia, que eu ganhava muito pouco, mas que eu tinha uma inspiração em fazer aquela graduação, que na minha família ninguém tinha, e e que eu não tinha condição de estudar, mas já estava estudando, e que eu precisava de uma bolsa integral. E aí ele mandou que eu voltasse lá na recepção, fizesse um protocolo, quem estuda sabe, tem que fazer um protocolo, depois entregar ele, e aí depois saiu a resposta. Ele me deu uma bolsa, eu não me lembro bem o valor, não sei se foi, me deu 90% de bolsa ou 85% de bolsa. Sei que eu pagava um valor muito pequenininho e assim eu estudei. Ou seja, ele não me deu uma bolsa de 100%, mas ele tirou um valor muito grande e assim eu consegui fazer a minha graduação. Estudei 5 anos, na época a minha graduação era 5 anos, e assim foi feito a minha graduação. Por que eu estou contando essa história? Porque eu ouvi muitas vozes contrárias. O lugar que eu morava não me dava condição. Os meus amigos, nenhum deles tinha inspiração para continuar estudando. No meio da minha família, eu fui o primeiro a fazer a graduação, e depois os meus sobrinhos, hoje eu vejo todos eles fazendo, porque eles olham para mim e todos eles têm, graças a Deus. E eu tinha muita coisa contrária, muitas vozes contrárias, mas eu decidi ir contra tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que eu observava, justamente para não estar ouvindo essas vozes e ouvir somente a voz que me impulsionava aquilo. E eu quero vir para o texto para falar sobre isso. O texto vai dizer, da seguinte forma, eu vou ser fiel ao texto, diz assim, e foram para Jericó, começa assim o texto. E aqui na minha Bíblia aparece um ponto e ali também. Então Jesus entrou em Jericó, assim começa a história. Possivelmente, lá em Jericó, muita coisa aconteceu, porque o texto não vai dizer. Jesus agora está saindo. Quando Jesus saía de Jericó,
Jesus estava em Jericó. Bartimeu ouviu falar de Jesus. E agora Jesus vai sair de Jericó. O texto vai falar sobre isso. Jesus vai sair de Jericó. E Bartimeu está só ouvindo falar de Jesus. E ouvir falar de Jesus, irmão, foi suficiente para que aquele homem gerasse uma fé na vida dele, para que ele gerasse, essa fé gerasse um propósito para a cura. Eu não sei, irmãos, o que Jesus fez na cidade de Jericó. Eu não sei o que aconteceu na cidade de Jericó. O texto não vai dizer o que aconteceu na cidade nesse tempo que Jesus estava lá. Mas o que estava acontecendo no ministério de Jesus em Jericó foi suficiente para aguçar a fé de um homem cego. E esse homem, o que o texto dá a entender é que mesmo ele estando naquela condição, ele não queria permanecer naquela condição. Percebe, irmãos, o que Deus quer te ensinar nessa manhã? Há muitas pessoas que se conformam com a situação que estão. Há muitas pessoas que se limitam à situação que está. Bartimeu, quando ele ouve falar de Jesus, quando ele ouve falar do que Jesus está fazendo na cidade, ele percebe uma oportunidade de mudar a sua situação e de mudar o seu quadro. Então agora, irmãos, o que acontece daqui para frente não depende mais do que ele ouviu. Depende agora de Bartimeu. E talvez esse seja o problema de muita gente. Porque nós estamos sempre condicionados às nossas condições. E nós, às vezes, não estamos querendo mudar a nossa vida, mudar determinadas coisas. Bartimeu está ouvindo falar de Jesus e a fé está entrando no seu coração. Há coisas acontecendo em Jericó e está gerando no coração de Bartimeu coisas que agora está movimentando a vida dele. E o desejo dele é de ser curado. Ele é um cego, mas ele quer ser curado. Ele não quer permanecer naquela condição. E ele, ouvindo falar de Jesus, ele percebe que há alguém que pode lhe dar vista, que alguém pode mudar a sua situação. E aqui começa a história desse homem. Bartimeu, então, irmãos, diz o texto, vou voltar o texto, e foram para Jericó, ponto. Jesus está em Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, a gente não sabe quanto tempo, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão. Bartimeu agora, irmão, diz assim, Bartimeu, um cego mendigano, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ele se coloca, irmão, no lugar aonde Jesus vai passar. Bartimeu, ele se coloca no lugar aonde Jesus passaria. É interessante, se você for observar, por exemplo, quando a gente vai ver a passagem do capítulo 3 de Atos, aquele homem que estava pedindo esmola, ele estava na porta do templo Formosa. Bartimeu está num lugar, irmãos, que não é um lugar comum. Ele se coloca ali para ser curado, dentro do seu propósito. A história que ele está ouvindo de Jesus, a fé que está sendo gerada no coração dele, ele se mexe, irmãos, em direção a um propósito. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez muita coisa não aconteça em nossa vida, porque a gente está parado, irmãos. A gente ainda não percebeu as oportunidades que nós temos em Jesus, em Cristo.
Às vezes nós não percebemos a oportunidade que Cristo está gerando em nós. Esse homem, ele está ouvindo falar de Jesus. Eu não sei o que esse homem está ouvindo, mas o propósito dele reacende a fé desse homem. Ele chega a um nível altíssimo e agora ele quer encontrar Jesus no caminho. Ele vai para o caminho aonde Jesus vai passar. Ele está lá no caminho. E ele está lá sentadinho no caminho. E quando Jesus passa, o texto vai dizer que uma multidão via com Jesus. Jesus estava vindo embora, saindo da cidade, uma multidão seguia Jesus, e ele está indo lá sentadinho, na beira do caminho, e ele está lá sentadinho, Jesus, ele ouve Jesus vindo, que era Jesus, ou melhor, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa expressão, irmãos, ela tem um significado muito forte, porque o evangelista Mateus, ele vai dizer que ele diz assim: Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Bartimeu, irmãos, ele gerou no coração dele uma fé tão grande, ouvindo falar de Jesus, que ele não tinha dúvida que Jesus era o filho de Davi. Ele era o filho prometido, a promessa de Deus, aquele que viria para libertar o povo de Israel, aquele que teria um trono eterno, um trono espiritual. Ele consegue perceber isso. Então, o que ele ouve a respeito de Jesus gera no coração dele uma certeza de que ele é o filho de Davi. Ali está a sua esperança, a sua fé é gerada nisso. Ele não tem dúvida que ele era o rei eterno que havia sido prometido para o povo. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe por que Jesus parou? Porque não era comum ninguém chamar Jesus de filho de Davi. Vê, procura nos textos. Ele vai chamar ele de filho de Davi. Mas antes disso, irmãos, ou melhor, depois disso, versículo de número 49, e muitos os repreendiam. O texto vai dizer isso. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Talvez, irmãos, o nosso maior problema hoje é que as vozes que nós ouvimos, elas têm sufocado a voz da nossa fé. Talvez o que nos coloca prostrado, ou não nos faz buscar uma condição de mudança, ou não nos faz ir em volta de alguma coisa que mude a nossa vida, é porque nós estamos olhando para as condições e estamos olhando para as vozes que nós ouvimos. O cego tinha dois problemas, irmãos. O primeiro era uma multidão que o impedia de chegar até Jesus. E olha que toda vez que a Bíblia vai falar de multidão, é 5.000, são números grandes. Então ele tinha muitas pessoas andando com Jesus, o que impedia. Por isso que o texto vai dizer que ele gritava. Ele queria fazer a voz dele chegar até Jesus. E ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Mas o texto vai dizer que ele era repreendido, e muitos os repreendiam para que se calasse, e ele gritava cada vez mais. Era mais ou menos o seguinte: se ponha no seu lugar, esse lugar não é seu. Que voz, querido, que você tem ouvido,
que tem te afastado dos seus propósitos? Que voz nós estamos ouvindo que tem roubado de nós os nossos sonhos? Que vozes nós estamos ouvindo que tira de nós o direito de avançar, de ser curado? Que voz nós temos ouvido que tem tirado de nós a possibilidade de nós alcançarmos os nossos propósitos? Que vozes nós temos ouvido que tem tirado de nós situações que nós queremos às vezes chegar e nos impede? Sabe o que me chama a atenção em Bartimeu? É que ele tinha um propósito tão grande que ele não desistiu. Havia uma multidão tentando lhe calar. Havia pessoas que o repreendiam. Haviam pessoas que mandavam ele se calar. Duas situações. Primeiro repreendia, depois mandava que ele se calasse. E assim era. Mas ele estava ali perseverando e continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você concorda comigo que era a única coisa que cabia para ele fazer? Bartimeu era incapaz de se curar. Bartimeu, ele era incapaz de trazer Jesus até perto dele. Mas ele podia fazer o quê? Podia gritar. Ou seja, ele estava fazendo a parte dele. Sabe por quê, irmão, que muitas coisas não mudam na nossa vida? Porque nem a nossa parte nós fazemos. Qual é a sua parte, irmãos? Bartimeu vai para a beira do caminho. E quando ele percebe que é o Nazareno que está chegando, ele começa a gritar. E aí eu volto à minha história. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para não dar certo. Eu tinha tudo para não conseguir. Mas eu tinha um propósito. Quantas vezes eu pedi para sair cedo do trabalho, que era difícil, para chegar lá naquela faculdade à tarde, ficar sentado numa cadeira, ver aquele homem passar diante de mim. E eu olhava para ele, tinha que esperar ele me chamar. E aí eu saía de lá, a secretária vinha e dizia assim: olha, hoje o doutor Moacir não pode te atender. E eu ia embora. Falei, semana que vem eu estou aqui de novo. Eu vou voltar. E na outra semana eu ligava para lá, colocava o meu nome. E com uma cartinha debaixo do braço, contando a minha história real. Até que um dia me ouviram e eu tive a oportunidade que Deus assim me deu. Qual é a nossa parte, irmãos? Nós, como cristãos, irmão, nós caminhamos lendo um livro de fé. E a Bíblia é um livro que nos impulsiona. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para te tirar do ostracismo. Pessoas que estão paradas, que não conseguem visualizar nada na sua vida, que não vê possibilidade de mudança, que vai entrando no dia e sair no dia e nada muda. Essa já era a condição de Bartimeu, mas ele não se conformou com a situação. Quando ele viu que Jesus estava na cidade, quando ele ouviu falar de Jesus, somente ouvir falar de Jesus lhe gerou fé, e agora ele reconhece que aquele homem que estava em Jericó, ele era o filho de Davi, e assim ele o chama. O texto vai dizer que mais uma vez, versículo 49, muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Glória a Deus. Jesus parou, irmãos, porque aquele homem estava clamando. E aí Jesus, ele falou assim: traz ele para mim. Quantas pessoas estavam em volta de Jesus? Muitas. Quantas pessoas estavam buscando milagre? Muitas. Quantas pessoas estavam na cidade de Jericó? Muitas pessoas. Mas somente Bartimeu foi curado.
Porque Bartimeu, querido, ele tinha um propósito no coração dele. E nada ia o afastar daquele propósito. Ele começa a clamar a Jesus. A Bíblia vai dizer, Jesus parou e disse, chame o cego. Glória a Deus, glória a Deus. Diz o texto que chamaram então o cego dizendo, coragem, irmão, olha como é que as pessoas mudam. É o mesmo povo que está mandando ele se calar. Agora estão dizendo, coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Quando o milagre se aproxima, quando o milagre dá sinal, as pessoas começam a visualizar Deus na nossa vida. Quando o milagre dá sinal, as pessoas percebem que Deus, ele se aproximou de nós. Porque é o mesmo povo que o manda calar, que manda ele parar. Agora é o povo que está dizendo, coragem, levanta-te, porque ele está chamando por você. Glória a Deus. Quando Deus se aproxima da nossa vida, irmãos, as pessoas percebem. Quando Deus se aproxima de nós, as pessoas veem Deus em nós. Quantas pessoas tentaram parar Jesus e não conseguiram? Jesus parou para Bartimeu. E as pessoas agora só conseguem visualizar duas pessoas, Bartimeu e Jesus, Jesus e Bartimeu. Quando Jesus para, quando o milagre se aproxima, as pessoas veem Jesus em nós, veem a movimentação de Deus em nossa direção. Mas sabe o que eu acho lindo nessa mensagem? A atitude de Bartimeu. Irmãos, quem está em busca de um propósito, ele age em busca de um propósito. Quem está em busca de alguma coisa, vai agir em busca daquilo que age. Quando ele ouviu que Jesus estava o chamando, ele tirou a capa e jogou fora. O que lhe dava, irmão, direito para mendigar. O que lhe dava autonomia para mendigar, que era a sua capa. Ele vai até Jesus, ele está dizendo assim, eu não preciso mais disso. Glória a Deus. Eu não preciso mais disso. O texto vai dizer que ele, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, Que atitude nós temos tido diante daquilo que Deus, ou temos buscado e Deus já tem preparado para nós? Ele não queria mais ser cego, irmãos. Então ele não quer mais saber daquela capa. Ele quer ter uma nova vida. E o texto diz que ele pega a capa, joga de lado, se levantou no salto, e ele então foi até Jesus. E Jesus faz a seguinte pergunta, o que queres que eu te faça? E obviamente, irmãos, ele é direto, eu quero ver. Eu quero ver. Eu vou encerrar minha mensagem aqui. Eu ainda tenho alguns minutos, mas eu quero encerrar minha mensagem aqui. Eu não sei se a palavra que Deus colocou no meu coração, tratando sobre perseverança e como lidar com voz contrária, alcançou o seu coração. Mas eu quero te dizer o seguinte, irmão, que na trajetória da vida, nada será fácil para ninguém. O que precisa, primeiro, gerar em nós para mudar a nossa condição se chama fé. Nada acontece sem que primeiro aconteça no reino espiritual, fé. O que possibilitou esse homem de ser curado foi a fé que estava sendo gerada nele, sem ele ainda saber que Jesus pararia para ele, mas ele já estava gerando a fé no seu coração. A fé que gerou no coração desse homem colocou no caminho. A fé que gerou no coração desse homem fez ele gritar para que Jesus lhe desse atenção. A fé que gerou no coração desse homem foi suficiente para ele se libertar da capa e correr até Jesus.
O que adianta, irmãos, e aqui eu concluo, o que adianta a gente caminhar no meio da multidão? O que adianta a gente ver os milagres de Jesus? O que adianta a gente caminhar ali ao lado de Jesus e não experimentar dos seus milagres? Bartimeu não fazia parte da multidão, mas a fé que gerou no coração dele foi suficiente para que ele pudesse receber de Deus. Há um fato interessante, eu vou ter que abrir a Bíblia de novo para mostrar o final. O final diz assim, lá no último versículo do capítulo de número 10, que ele vai agora junto com Jesus. Deixa eu abrir aqui, eu preciso ler isso. Capítulo 10, se alguém puder colocar, é o último versículo, para a igreja ver, do texto. Eu acabei fechando a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Estou em Mateus, só Jesus na minha vida. Capítulo 10, versículo 52. Então Jesus disse, vá, a tua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Agora ele vai fazer parte da multidão. Eu imagino no meio da multidão, ele caminhando ali na estrada, indo junto ali com o povo, e todo mundo olhando para aquele homem, e vendo o milagre que Deus havia feito na vida dele. Ele agora não depende mais de nada, nem de ninguém, nem de esmola, nem de capa, não depende mais de nada. A única coisa que ele quer fazer, que ele havia buscado, ele havia conseguido, e ele agora vai começar a sua nova vida, curado e transformado. E é isso que Deus quer da gente hoje, irmãos. Como que nós vamos sair desse culto? Como que nós vamos sair dessa manhã, desse lugar? Será que nós vamos sair somente como mais um que caminha ao lado de Jesus na multidão? Ou nós sairemos aquele que alcançou a graça de Deus, a misericórdia de Deus e está contando o seu testemunho no meio do povo e no meio da multidão? Que você, irmão, seja o Bartimeu dessa manhã. Que Deus encontre a graça em você. Que a palavra que foi pregada gere uma fé no seu coração tamanha, para que essa fé produza um milagre extraordinário na sua vida. Eu quero orar, irmãos, para a sua vida agora. Eu não sei qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. Eu não sei que voz você tem ouvido, mas Deus hoje quer movimentar você em direção ao seu propósito. Deus hoje quer te colocar de pé. Talvez você tenha ouvido vozes, as mesmas vozes que te desmotivam. Irá dizer, coragem, Ele te chama. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Se você pode, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Gostaria que você pensasse no seu propósito, seu sonho. Jesus está aqui, querido. Talvez igual a multidão, as pessoas olhavam e só via Jesus caminhando. Mas Bartimeu não. Via em Jesus uma possibilidade. E hoje Deus quer movimentar algo no teu coração, seus propósitos, teus sonhos, aquilo que tu tem buscado de Deus. Eu quero orar para que Deus venha em sua direção e venha gerar milagre na sua vida. Senhor Deus, nessa manhã, ó Deus, talvez alguém que estará aqui tenha ouvido muitas vozes que diz assim, você não vai conseguir. Outros estão ouvindo, você é incapaz de conseguir isso. Talvez alguém está ouvindo, você nunca será curado. Talvez alguém está ouvindo, essa será a sua condição até o final da sua vida. Pai, não é isso que nós queremos para nós. Bartimeu,
quando olhava para a sua condição, ele tinha um sonho. Ele não queria encerrar a sua trajetória cego. Bartimeu, ele não queria encerrar a sua trajetória daquele jeito. Ele tinha um sonho. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele se movimentou em busca de uma possibilidade. Talvez, ó Pai, hoje o Senhor está criando possibilidades em nossos corações. Talvez não seja uma grande porta, mas seja uma flecha. Um lugar aonde a gente vê uma possibilidade. Mas algo que está nos movendo em direção a algo, ó Pai, que nós temos buscado e estamos querendo. Em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, coloca o teu filho de pé novamente. Levanta a tua filha. Pai, que as capas que nós carregamos caiam hoje por terra. Nós não precisamos dessas capas, Senhor. Há um Deus que nós servimos. Nós não precisamos dessas capas que colocaram sobre nós, que talvez nos habilitam a condição que nós estamos, mas hoje nós estamos jogando a capa fora, porque nós estamos indo em direção ao nosso milagre. Jesus chamou o nome de Bartimeu. Jesus está chamando o teu nome hoje, porque nós estamos ouvindo vozes. Ele te chama. Jesus parou e Ele te chama nessa manhã. Pai, o que nós responderemos quando estivermos diante de Jesus e Ele nos fizer a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez a pessoa dizendo aqui: Pai, eu preciso de uma casa própria. Talvez alguém está dizendo: Pai, eu preciso de uma cura. Talvez alguém está dizendo: Pai, eu preciso ser renovado. Talvez alguém está dizendo: eu preciso viver a realidade do meu sonho. Eu não desisto do meu sonho nessa manhã. Por isso eu me coloquei no caminho. Eu estou no caminho. Pai, em nome de Jesus, tira de nós, ó Pai, todas as nossas impossibilidades. Oh Deus, em nome de Jesus. O Senhor sabia que Bartimeu era um cego. A pergunta parece retórica, porque um cego quer ver, mas o Senhor queria ouvir da boca daquele homem: o que queres que eu te faça? Que nessa manhã, ó Deus, eu oro pela igreja, que as portas se abram, que essa família se salve, que os vícios caiam por terra, que haja mudança nessa casa, que haja mudança nessa vida, que haja mudança no nosso bairro, que haja mudança na história dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos dizer para o Senhor o que nós precisamos de Ti, ó Pai. Constrange o nosso coração a lhe responder o que nós precisamos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.